Paraguai faz história e elimina a Alemanha na Copa do Mundo de 2026. Então vem comigo nesse vídeo repercutimos sobre essa partida. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Fute e hoje para falarmos sobre a eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo. Cai muito cedo, antes das oitavas inclusive, e para o Paraguai. Podemos dizer aqui que é uma revanche histórica? Talvez, né? Mas enfim, o Paraguai elimina a Alemanha com requinte de crueldade e principalmente, né, bem destacado aqui, elimina nos pênaltis a Alemanha. Então realmente para marcar território aqui e fazer história, né? E o Paraguai aqui vence a sua primeira, tá? Tem a sua primeira classificação em mata-mata de Copa do Mundo. E assim, você tem a sua primeira classificação contra uma equipe que é tetracampeã da Copa do Mundo, começa muito bem, né? Então vamos repercutir sobre essa partida, obviamente, e falar também, antes de qualquer coisa, dos 11 titulares dessas duas equipes para essa partida, pra gente ter uma noção do parâmetro, aliás, a disparidade de uma equipe com a outra, né, em questão técnica. Então vamos começar com a seleção alemã, com o Neuer no gol, indiscutível, teve toda a questão dele não ser convocado, nos 45 do segundo tempo ele começa a ter essa reviravolta, né, perante as boas atuações dele no Bayern nessa reta final de temporada, principalmente na Champions, aliás, e aí o Neuer consegue, né, pegar sua vaga no finalzinho, como eu falei, nos 45, e é isso, não existe discussão de Manuel Neuer, né, acho que em pleno 2026 você não discute mais o Manuel Neuer como titular em qualquer uma dos dois, seja seleção ou seja clubes, né. Enfim, vamos para as laterais com o excelente Kimmich, não tem nem o que falar, né? Um jogador que faz meio campo, faz lateral, faz zaga, se tu bobear, coloca no ataque, ele ajuda também. Cara, eu sou muito fã do Kimmich, existem jogadores muito únicos nesse tipo de categoria, e o Kimmich, ele se adequa nelas, né? Ele, o Valverde, enfim, jogadores que fazem mil e uma funções, né? É raro de se encontrar jogadores que fazem mil e uma funções. Aliás, até existe alguns, mas eu vou até colocar um acréscimo aqui, fazem mil e uma funções com um excelente nível em ambas elas, né? Então aí sim, dá pra colocar o Kimmich, o Valverde e mais alguns aí nessa lista seleta, né? Então ele sendo improvisado de lateral, não tem muito o que falar da partida do Kimmich, muito boa, mas eu deixo pra falar no finalzinho sobre o Alemanha em si, tá? E aí fechando a zaga com Jonathan Tah e Antonio Rüdiger, excelente zaga, e Nathaniel Brown na lateral para fechar a defesa alemã. No meio campo temos Leroy Sané, o Inetia, o Pavlovic e o Wirtz. E fechando o ataque com Kai Havertz e um Davi. Esse então é o time da Alemanha, que por si só, né, olha os nomes aqui que eu citei, é um timaço, não tem nem o que falar. Aí vamos partir para o Paraguai, que faz história, como já citei algumas vezes aqui, né, e repito novamente, faz história eliminando a Alemanha com Orlando Gil no gol. Herói, tá? Orlando é herói. Indo para as laterais com o Cáceres, Gustavo Gomes e o Canale. E o Alonso fechando a defesa paraguaia. No meio campo temos Almiron. Sim, Almiron ex-Newcastle, hoje em dia tá no Atlanta United nos Estados Unidos. Esse é Almiron. Bobadilha, do São Paulo, tá? O único jogador em São Paulo fez gol contra na primeira partida dele dessa Copa, né, contra os Estados Unidos, mas a gente releva. Baita partida do Bobadilha. O Cubas e o Galarza. Aqui, rapidinho, porque se eu não destacar agora eu vou acabar esquecendo. Então, preciso destacar aqui, Galarza, melhor jogador paraguaio. Apesar que o Orlando Gil teve uma atuação sensacional nos pênaltis, além da partida em si, então eu deixo dividido, mas no retrospecto desta Copa, o melhor jogador do Paraguai é o Galarza, e assim, disparado, tá? É muito acima dos demais que estão na disputa, na briga com ele, tá? É sensacional essa Copa do Galarza, sensacional. Ele já faz uma partida excelente de hoje, e acho que mesmo se ele errasse o pênalti, eu ainda iria elogiar ele, da mesma forma, porque não tem como anular as outras partidas dele. Mas ele ainda vai lá e me acerta o pênalti, então não tem nem o que falar do Galarza, cara, excelente. E aí o Gustavo Avalos, né, ou Avalos, enfim, e o Enciso fechando o ataque paraguaio. Esse eram então as duas equipes titulares para essa partida, depois teve as alterações, se dá um tempinho no final do vídeo eu falo. E o início do jogo começa desta forma, com principalmente a Alemanha tendo posse, né, da bola e controlando o jogo, como já de praxe, né? A Alemanha é uma equipe que, na maioria dessas partidas dessa Copa do Mundo, começou perdendo e reverteu o placar. Então, por mais que toma o gol do Paraguai respectivamente cedo, né, o gol do Enciso, ainda é uma seleção que tá muito tranquila nessa parte e, enfim, tá muito preparada para conseguir buscar resultados, porque é o que tava se mostrando nessa Copa, né? E aí, já aproveitando o gol do Inciso, antes de eu falar dele, vamos até falar do Paraguai em si, porque eu quero destacar o estilo de jogo do Paraguai, que não é que eu tô encantado, né? Nem nada do tipo, não é um estilo de jogo encantador, aliás, ou vistoso de assistir,
Mas é um estilo de jogo, cara, que... Ok, é um estilo de jogo que é interessante de você se analisar. O Paraguai ele explora muito, mas assim, muito mesmo, contra-ataques, como praticamente o praxe de quase todas as seleções desta Copa. O Paraguai também, ele tem essa questão que é uma equipe que trabalha muito com a posse de bola e às vezes trabalhando dentro da sua defesa, junto com o seu meio de campo principalmente. E é isso, é um time que controla muito bem o seu jogo, tá? Não é um time afobado, não é um time que se desespera. Quando toma o gol da Alemanha, aliás, eu acho que tem até uma crescente do Paraguai, mas é uma crescente, cara, nas escaladas, se você me entende, sabe? É uma crescente que o Paraguai não deixa tão explícito. Ah, como assim, Gustavo? Como assim deixar explícito? Eu acho que não é uma crescente que você demonstra que, assim, o Paraguai tá indo a todo vapor, né, e tá meio que sem pensar, tipo assim, nas outras atitudes que vai fazer, ou seja, sem pensar no que vai fazer no possível contra-ataque da Alemanha, ou no possível controle de jogo da Alemanha. Não, não é esse time que eu até diria que estaria jogando de forma afobada. Eu não acho que é isso. Eu acho que o Paraguai ele joga de uma forma tranquila, de uma forma que preza ter o controle da bola. Se não tiver, também consegue fazer uma boa cautelação ali com seus zagueiros, com sua defesa. Então é um time interessante de assistir, cara. Como eu falei, não é o futebol mais vistoso, meu Deus, o melhor jogo da Copa. Não, longe disso. Mas é uma equipe que começou perdendo de goleada para os Estados Unidos, 5-1, se não estou enganado. É 4 ou 5-1, por aí. Aí depois começa a ressuscitar um pouquinho na Copa e deixou chegar e chegou, né? Se acomodou e vai lá e já elimina a Alemanha. E aí provavelmente vai enfrentar a França. Aí, meus amigos, aí, sei lá, aí tem que jogar o dobro, tem que jogar o triplo para vencer da França. Mas enfim, o Paraguai é muito, mas assim, muito legal de vocês ver jogar. Como eu falei, não é o melhor futebol do mundo, mas é muito interessante e fez mais um jogo, ok, fez um jogo completo, em todo o geral, né? E aí, eu tava falando do Paraguai aqui, já citei um pouquinho da Alemanha, então vamos falar do gol do Enciso, né? Por que não? O gol do Enciso, ele sai numa jogada que o Paraguai estava explorando pela ponta, principalmente com o Almiron. Almiron é esse que foi expulso contra a Tunísia, né? Ele é expulso contra a Tunísia, depois fica do... É Turquia ou Tunísia? Eu sempre me confundo. Eu acho que é Turquia. Acho que é Turquia. Enfim, ele é expulso contra a Turquia, fica de fora do último jogo, que sim, ainda valia um pouquinho pro Paraguai, ainda tinha que ver certinho para conseguir se classificar, né? Porque o saldo do Paraguai ainda estava negativo. Então, ele fica de fora de um jogo importante para o Paraguai, mas que bom que o Paraguai consegue se classificar tranquilamente pro playoff, né? Pra rodada de 16 avos. E aí, nesse jogo contra a Alemanha, ele já estava disponível novamente e faz uma boa partida. Ele que é um cara muito driblador, é um cara que é ágil pelas pontas, tem suas jogadas criativas, é aquele jogador típico de seleção que a gente normaliza como um craque, né? A gente denomina como um craque ou como um jogador estrela. Então, o Almirão é sempre o jogador que sempre fez essa média em todos os clubes que ele passou e de seleção não foi diferente, né? Lembro muito dele na época de Newcastle. Pô, tá louco, o cara fazia chover no Newcastle. Hoje em dia, eu confesso, nos Estados Unidos não acompanho tanto ele, na MLS, mas ainda assim é um jogador que é muito bom e que tá fazendo uma Copa boa, apesar da partida contra a Turquia, que eu acho que ele se perdeu um pouquinho com a expulsão, né? Gente, me desculpem se for Tunísia, eu sempre me confundo, cara. Eu acho que é Turquia, mas se for Tunísia, peço perdão pra vocês, tá? Enfim, continuando, tem então, como eu falei, o gol do Enciso, de uma jogada dele, do Almiron. Ele passa a bola, aliás, ele recebe a bola depois de um desvio, aliás, de um rebote, né, que tira o Bobadilha, Damian Bobadilha, que joga pelo São Paulo, como eu já citei pra vocês. Ele que faz um recuo crucial num possível contra-ataque futuro do Bayern, e talvez mesmo que não fosse um contra-ataque, uma boa jogada, né, uma jogada perigosa do Bayern. Ele consegue fazer o recuo, devolve para o Almiron, Almiron finge que vai passar para um lado e ele toca a bola para, eu vou lembrar agora, lembrei, o Galarza. Ele toca pro Galarza, o Galarza cruza na medida, praticamente assim, pega na mão e faz uma lateral e entrega pro Enciso fazer o gol livre. O Enciso recebe livre. A zaga do Bayern dorme. O Enciso, não sei se é a zaga do Bayern que dorme ou o Enciso consegue se posicionar bem naquele lance. E ele cabeceia sem chance pro Neuer. Ou talvez tivesse chance pro Neuer, mas é um lance muito rápido, assim. O Neuer tava muito de um lado do gol, então até ele reagir, eu acho que não daria tempo mesmo. Enfim, o Enciso vai lá e marca 1-0 pro Paraguai naquele momento. Cara, aqui, mesmo se a Alemanha virasse, mesmo se a Alemanha empatasse e fosse pra prorrogação e acabasse virando, enfim, mesmo se a Alemanha se classificasse, pronto. O Paraguai já estava fazendo história, meus amigos. O Paraguai já estava fazendo história. Se eu não estou enganado, aliás, como já citei no início do vídeo, seria a primeira classificação do Paraguai em mata-mata de Copas. Então, o Paraguai iniciar ganhando é absurdo, pô. E aí, eu posso estar falando uma informação muito errada, mas eu acho que é o primeiro gol oficial do Paraguai também em mata-mata de Copas. Eu posso estar muito errado, tá? Então, você me perdoe se eu estiver errado. Se eu estiver errado, eu deixo aqui algum comentário no vídeo, mas, enfim.
Dando seguimento, o Paraguai então começa a ter esse controle da posse de bola, depois desse gol, crescer mais no jogo, só que diante de tudo isso, gol da Alemanha, né? Gol da Alemanha que não surge no primeiro gol, surge no segundo, então por isso que eu falei, teve o controle do Paraguai boa parte da partida, mas a Alemanha também é uma seleção muito cascuda e foi dominando de certa forma em grandes jogadas. Acho que o Paraguai trabalhava muito com a posse de bola, enquanto a Alemanha explorava contra-ataques e possíveis finalizações em escanteios e coisas do tipo. E tanto que reflete na posse de bola na partida inteira, que foi 75% da Alemanha contra 25% do Paraguai. Então, dá pra ter uma ideia dessa média, né, que foi a partida. E é isso, cara. Enfim, é isso. A Alemanha explorava muito esses contra-ataques, esses lances, né, de ataque, enquanto o Paraguai ele só estava tranquilo e se posicionando defensivamente muito bem, aliás. Ok? O Paraguai se posicionando muito bem defensivamente. Diante disso, como eu já citei anteriormente, se encerra o primeiro tempo. No segundo tempo, se não estou enganado, surge o gol do Kai Havertz. Ele que, olha só o histórico dele em carreira em si, né? Ele tem 2 gols de finais de Champions, um que deu o título direto, ajudou diretamente ao título do Chelsea, né, em 2021, não sei se é 2020, 2021, enfim, aquele título para cima do Manchester City. E também ele teve o gol nessa temporada atual, né, nessa Champions atual, contra o PSG, que acabou resultando no empate por 1-1, e aí ele perde nos pênaltis, praticamente o mesmo roteiro dessa partida aqui. Então, se você pensa que a sua vida tá ruim, meu amigo, a do Kai Havertz deve estar pior, porque o cara faz o placar, né, abre o placar em 2 partidas decisivas da carreira dele, e ele perde nos pênaltis praticamente em seguida, né? Então é isso, é esse o panorama. Enfim, ele então faz o gol dele, um gol que desvia assim milimetricamente na bola. Não sei nem se dá pra considerar um desvio dele, porque pelo ângulo parecia que só raspou na cabeça dele, mas acho que sim. Acho que vai considerar o desvio do Kai Havertz. E aí então ele empata, né, o placar, abre o gol para a Alemanha e empata o placar no geral 1-1, e o jogo fica nisso. O jogo fica numa trocação franca entre as duas equipes. Lógico, isso é nítido, né, gente? A Alemanha teria mais frequência da bola, a Alemanha teria mais ataques, isso era óbvio, né? E aí, até citando sobre esses dados, a Alemanha teve 21 finalizações contra 7 do Paraguai, só que dessas 21 finalizações, 6 da Alemanha no caso, 6 foram no gol, contra 3 do Paraguai no gol das 7 que ele finalizou. Então era um jogo que dá para ter uma noção dos ataques, né, dos bombardeios que a Alemanha estava fazendo na defesa paraguaia. E eles conseguiram fechar o gol direitinho, até o gol do Jonathan Tah, um gol polêmico, um gol que gera controvérsias, porque ele foi anulado por uma possível falta. Se eu não estou enganado, foi falta do Anton, eu acho que foi do Anton. Enfim, do jogador alemão, que aí parece que ele meio que empurra, né, o Orlando Gil, né, o goleiro paraguaio, e aí ele, por mais que ele não chegue a cair, ele só tem um desequilíbrio rápido, ele até consegue depois se reposicionar, meio que demonstra como uma possível intervenção de lance, e aí com isso ele não teria tempo de espaço ali para conseguir se posicionar melhor para defender o cabeceio do Jonathan Tah. Assim, não é que eu sou fã da Alemanha, muito pelo contrário, tô até feliz que foram eliminados. Mas, cara, eu não sou muito a favor de anular esse gol, porque, sim, tem um enrosco, isso é nítido, né? Tem um enrosco do jogador alemão com o goleiro paraguaio, isso é óbvio. Só que eu acho que é algo muito rápido. Ele solta ele, é meio que uma marcação como se ele fizesse com os zagueiros, para ele mesmo poder, ele mesmo em si, né, poder se posicionar para cabecear. E não é ele que faz o gol. Ele não dá uma assistência com desvio, não, ele não faz nada, ele não participa da jogada em si. O cruzamento é de dar um jogador, ele em si não participa de nada, o Jonathan tá diretamente recebe a bola e cabeceia. Então, é plausível para você poder se questionar esse lance. Porque, ao meu ver, existe embasamento para você não dar falta, mas também existe embasamento para você dar falta, né? É um 50-50. Então, por via das dúvidas, 50-50, eu iria dar falta, porque aí se você tá com dúvida, é melhor dar falta, certo? Só que é isso, para mim, ele não chega a cair. Aliás, ele não cai, né? Isso é óbvio, ele não chega a cair. Então, por ele só se desequilibrar rapidamente, depois ele se reposiciona, assim, em questão de instantes, talvez não fosse o mais correto dar a falta aqui. Mas é isso. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, por favor, deixa a opinião de vocês que eu vou adorar ver. E aí também entender o que vocês estão pensando sobre se possível falta ou não, né? Mas é isso, acho que é um lance específico aberto à discussão. Enfim, tem esse gol do Jonathan Tah anulado. E aí depois disso, cara, a Alemanha continua crescendo no jogo, é claro. O Paraguai só se reposicionando defensivamente e tentando ali explorar um pouquinho os ataques, mas tava tentando, mas não dava muito certo, né? Só que também não era um jogo que a Alemanha dominou 100%. Não era um jogo que foi nesse nível. O Paraguai ainda assim conseguia ter muitos escanteios, ter muitos lances em si de jogadas individuais. Então,
era um jogo que tava, como eu falei, uma trocação sincera. As estatísticas aqui de finalizações não correspondem, na minha opinião, com o que foi a partida, que não foi um amasso completo da Alemanha. Mas, cara, olha o time da Alemanha. É óbvio que a Alemanha tem que ter um controle melhor da posse de bola e umas finalizações a mais que o Paraguai, isso é óbvio. Só que pra quem viu o jogo, deve concordar comigo. Foi um jogo muito parelho, tá? Enfim, diante de tudo isso, não ocorreu mais nenhum gol depois desse lance do Jonathan Tah. A Alemanha, lógico, brigou muito por esse lance que não era pra ser falta, enfim. Mas, de certa forma, não deu em nada. O juiz decretou a falta depois de analisar o VAR. Lembrando, ele decretou o gol em campo, o VAR chamou ele foi olhar o VAR e aí anulou o gol. Aí, né, a intervenção do VAR. Mas eu concordo com o VAR nesse lance, como já expliquei pra vocês. Cara, acho que não tem muito mais o que eu destacar aqui, né? Depois eu encerro o segundo tempo, vamos para a prorrogação. Prorrogação em si tem um lance ou outro. Se eu não tô enganado, é isso. Se eu não tô enganado, o gol do Jonathan Tah não foi no segundo tempo, foi na prorrogação. É isso. Tá certo. O gol do Jonathan Tah foi na prorrogação, o gol anulado no caso, né? Foi na prorrogação, e aí depois disso a prorrogação não tem tantas coisas. Lógico, tem uma finalização ou outra da Alemanha, enfim. Mas não tem tantas coisas no geral, certo? Então, meus amigos, se encerra desta forma, e já vou aproveitar e falar substituições, porque daqui eventualmente eu acabo esquecendo, né? No time da Alemanha tivemos muitas alterações, tá? Muitas. O Rudiger saiu para entrar o Thiel, o Leroy Sané saiu para entrar o Voltmans, o Inmecha saiu para entrar o Goretzka, o Davi saiu para entrar o excelente Musiala. Gosto muito, mas eu gosto muito mesmo do Musiala, cara. É aquele tipo de camisa 10 que tem no futebol atual, né? Que pode se dizer do Cherki, cara, pode se dizer do Lamine Yamal, né? Eu digo o fato de usar a camisa 10, tá? Não especificamente o posicionamento do camisa 10, tá? Eu digo o fato de usar a camisa 10 que hoje em dia esses 3 jogadores detêm nos seus respectivos clubes. Que são jogadores ágeis, rápidos, que não são aqueles tipo que vai achar uma bola absurda, nível Kevin De Bruyne, nível Kroos, não. Jogadores que têm um passe ok, mas também às vezes um passe genial também, é óbvio. Mas principalmente a finalização, principalmente o fator de ser ensaboado. Então, acho que jogadores como esse, como o Musiala, cara, são muito legais de assistir. Eu sempre gosto muito. E o Musiala, ele tem um estilo de jogo que é como se fosse um jogador que parece que é aquele jogador de cimento, né? Entre aspas, aquele jogador que a gente olha aqui, pô, é mais um raçudo mesmo. Acho que dá pra se dizer do Haaland. Pronto, acho que vocês vão entender melhor a minha definição. Tipo um jogador nível Haaland. Mas quando você vai ver, cara, ele efetua dribles absurdos, tá? Ele efetua dribles absurdos. É sensacional o Musiala. Enfim, então já falei, o Anton, Goretzka, o Voltmans, o Musiala, e também o Amiri entra no lugar do Wirtz, certo? Depois disso, também temos substituições do Paraguai, diante desses tempos regulamentares, que foram o Brian Ojeda, o Velasquez, aliás, no lugar do Cáceres, o Velasquez no lugar do Almiron, o Antônio Sanabria no lugar do Bobadilla, o Balbuena ex-Corinthians, aquele mesmo, ex-Corinthians, aliás, ele é atual, né, jogador do Grêmio, entra no lugar do Alonso, lá na lateral. Depois, o Caballero entra no lugar do Álvaro, e o Maurício do Palmeiras, ex-Inter também, entra no lugar do Enciso. Cara, eu não sei qual é a seleção que mais detém jogadores do Brasileirão, mas eu tenho certeza que o Paraguai deve ser no mínimo um top 2, porque ele tem o Gustavo Gomes, o Maurício, o Bobadilla, o Balbuena, tem todos os jogadores aí, né, do Brasil. Enfim, essas substituições, então, que aconteceram. Acho que eu já citei, né, o que eu gosto muito do Galarza, dá mais uma assistência, faz um golaço contra a Tunísia, né, Turquia, né, bem, faz um golaço contra a Turquia, que aí é um gol muito importante, porque talvez o Paraguai nem tivesse nessa partida que isso não fosse o gol dele, cara. O Paraguai poderia acabar empatando com a Turquia poderia ainda estar viva, querendo ou não, porque foi uma partida que aí eliminou, né, decretou o fim da Turquia, a primeira equipe eliminada dessa Copa, inclusive. E aí depois, se fosse dar sequência num possível e eventual empate, o Paraguai tivesse de fora provavelmente desse playoff. Então, só pra você ter uma ideia da importância do Galaza nessa equipe. Cara, e é isso, né? Destacando a partida aqui, destacando os jogadores, vamos para o mais importante. Damas e cavalheiros, declaro para vocês que irão ocorrer disputa de penalidades máximas. E aí, então, é isso. Começa os pênaltis, o primeiro, né? Primeira disputa de pênalti dessa Copa. E quem diria que viria de uma Alemanha e Paraguai? Quem ia imaginar esse roteiro, né? Enfim, começa então com a Alemanha, principalmente, cobrando. E aí já começa com o Kai Havertz e ele erra. Assim, o Havertz, cara, como eu falei, o roteiro da vida dele tá de filme, cara. Porque as duas últimas partidas da carreira dele, porque eu acho que essa partida da Champions foi a última dessa temporada 25-26, né? Se eu não tô enganado.
E mesmo assim não foi a última. O Arsenal já estava campeão da Premier League, então, tipo, não tinha tanta importância. Mas, cara, vamos decretar aqui, então, as duas últimas partidas, ou as mais recentes do Havertz, ele tem praticamente o mesmo roteiro. Faz um gol importantíssimo, faz um gol que iria salvar o seu time, iria salvar a sua seleção, só que, de novo, ele perde nos pênaltis. E, de novo, com o mesmo placar no tempo regulamentar de 1-1. Na Champions League, aliás, ele perde, né, pelo PSG, num pênalti que ocorre no Kvaratskhelia, cobrança dos Malandro de Belé, e aí nos pênaltis ele perde, né, principalmente com o pênalti final sendo do Gabriel Magalhães. E aqui ele perde com o pênalti final sendo do Jonathan Tah, que fez o gol, que foi anulado, enfim, um gol polêmico que a gente já conversou aqui. E aí ele já começa errando, já começa da pior forma possível. E aí, até esse momento, né, tava tudo empatado, lógico, porque ainda iria contar com a cobrança do Maurício, que acerta, claro. O Maurício acerta e fica 1-0 Paraguai. Vamos pegar o placar, né? Vou falando pra vocês o placar junto, pra gente ter uma noção dos últimos pênaltis, que eu quero citar uma coisa aqui rapidinho. Depois, o Kimmich cobra, acerta o Kimmich, 1-1. Lembrando, o Kai Havertz já é a primeira defesa do Orlando Gil, né? Enfim, o Kimmich acerta, 1-1. Gustavo Gomes, excelente cobrador de pênalti, já cobra há um tempinho aí os pênaltis pelo Palmeiras. Acerta também, desloca o Neuer. Acho que o Neuer em si não foi muito bem nessa cobrança de pênaltis. Enfim, 2-1 Paraguai, no lance do Gustavo Gomes. Depois, Musiala cobra 2-2, ele converte, então 2-2. E aí vem o Galarza, melhor jogador do Paraguai, como já destaquei, enfim. Já falei que mesmo se ele errasse esse pênalti, minha opinião não iria mudar, mas ele ainda assim acerta. Eu acho que, pelo Orlando Gil ter defendido 2 pênaltis nessa disputa, se eu não tô enganado, né? Ele defender 2 pênaltis, ele, pra mim, tem que ser o Superior Play of the Match. Mas na Copa em si, cara, o Galarza, ele não só é o melhor disparado do Paraguai, como um dos melhores no geral, tá? E o Galarza vai lá, converte 3-2 Paraguai nesse momento. Depois veio o Voltemet. O Voltemet que não fez uma das melhores partidas e também não fez um dos melhores pênaltis, acaba errando. Aí nesse momento, tínhamos 2 erros da Alemanha, né? O do Havertz e o do Voltemet. E acho que os 2 foi o Orlando Gil, certo? Eu acho que é isso, os 2 foram do Orlando Gil. Ok, depois vem o Sanabria, acaba errando, então nesse momento ainda se mantém o mesmo resultado de 3-2, certo? Depois vem o Amiri, tá certo, esse do Sanabria o Neuer não defende, eu quero destacar o do Neuer que é o próximo. O Amiri que entra no lugar do Wirtz, né, ele cobra, converte 3-3, e aí o Balbuena erra. Nesse momento que o Balbuena erra, cara, eu já tava pensando numa possível thumb de vídeo, eu falei, caramba, a thumb do vídeo vai ser o Neuer, não tem como. Mas, porque eu falei que ia destacar algo no finalzinho, né? Era exatamente sobre esse lance específico, esse pênalti. Porque olha a importância nesse momento aqui. Estava 3-3. Se o Paraguai convertesse esse pênalti no Balbuena, eu vou pensar um cálculo mirabolante para saber se eu já estava classificado aqui. Mas, se não tivesse, já estava com 1,5 pé nas oitavas de finais. Então, esse pênalti do Balbuena seria decisivo, cara. E ele vai lá e erra. A torcida do Grêmio não deve ter bons sentimentos desse jogador, né? Que eu já ouvi algumas reclamações. Mas, enfim, é isso. Ele erra para a defesa absurda do Neuer, que naquele momento estava se firmando. Não existiam argumentos contra ele, né? Mas se existisse ainda, estavam sendo quebrados até aquele momento, porque o Neuer salvava. E como muito dito pelo narrador, aliás, da Casa TV, ele falou sobre que não poderia deixar passar, né? Não tem como o Neuer passar despercebido em um jogo importante da seleção alemã ou do Bayern, né? E realmente, ele estava dando as caras até aquele momento e parecia que seria o herói da partida. E vou dizer a verdade aqui, se a Alemanha passasse, seria de forma justa. A gente precisa ser sincero, seria de forma justa. Mas não passou, porque depois do Balbuena errar, o Jonathan Tah tem a chance de acertar para começar as alternadas bem e erra. É isso, o Jonathan Tah erra, aliás, tá certo, o Jonathan Tah erra, se mantém 3-3, e aí o Canale, né, ele cobra para encerrar a disputa de pênaltis, 4-3, e Paraguai está classificado pela primeira vez na história. Também, em 2002, como eu já falei, nas oitavas de finais, a Alemanha venceu o Paraguai, então, digamos que é uma reparação histórica aqui da seleção paraguaia, que vence, já disse aqui que joga bem, na minha opinião. Claro, a Alemanha joga melhor, é óbvio, mas o Paraguai também não fica muito longe, né? Mesmo se fosse eliminado, seria eliminado de cabeça erguida, e é classificado, obviamente, de cabeça erguida também, fazendo história. Fechou? Então essa é a minha análise de Alemanha e Paraguai. Já teremos outra análise para encerrar esse dia aqui de mata-mata, que foi sensacional, com virada do Brasil, essa classificação histórica do Paraguai, e agora teremos o jogo que eu tô muito ansioso, que é da Holanda e Marrocos, certo? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho. E o próximo vídeo será de Holanda e Marrocos. Quem sabe logo em seguida desse vídeo aqui, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado e valeu!